Boa noite a todos. Amém. Glória a Deus. Mais uma vez, parabéns aí para o casal aniversariante. Saúde emocional é a última quinta-feira que a gente vai estar falando sobre esse assunto. Nas próximas quintas-feiras eu vou voltar sobre assuntos que são corriqueira, de acordo com o Espírito Santo. A gente vai voltar a falar sobre... até vai começar a campanha do ministério daqui a algumas semanas, que a gente vai mudar os assuntos, mas nunca termina com a gente, né? Questão da saúde emocional. Tanto quanto não começou com a gente, como também não vai terminar com a gente. Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo de número 103, versículo 1 até 5. Salmo de número 103, versículo 1 a 5. Salmo. Salmo de número 103, versículo 1 a 3. 1 a 5, perdão. Bendiga minha alma o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma o Senhor, e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades e quem cura todas as suas enfermidades. Quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia. É Ele quem enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a da águia. Amém? Temos falado sobre saúde emocional nas últimas semanas e últimos cultos, mas eu tenho entendido também uma série de situações e série de coisas que tenho visto a reação de muitos ou de alguns irmãos em relação à questão da saúde emocional. E me lembro aqui, antes de vir aqui no Brasil, eu tive um amigo meu que me influenciou um pouco, e ele falava para mim, você vai estar indo para o Brasil? Aquilo aí parece que foi uma palavra profética que ele colocou na minha vida. Procura aprender, se mergulhar mais sobre essa questão da cura da alma. E até hoje, eu tenho sempre essa tendência de me aprofundar sobre a questão da alma, a questão do coração, uma área que eu amo, que eu tenho prazer. Eu não tenho chamado para ser psicólogo, né? Com todo respeito a psicólogos, tal. E é uma profissão que admiro muito. Comecei a fazer um curso de psiquiatria, e faltou algumas matérias, não chegou a me formar. Enfim, pesquisa que tenho feito nessa área aí também, que tem me ajudado bastante, para entender tanto quanto a minha alma, como também a alma do próximo. E olhando assim, observando o nosso dia a dia, eu percebo que poucas pessoas que se preocupam com os sintomas de enfermidades. Tem poucas pessoas que se preocupam com a doença. As pessoas se preocupam mais com quando recebe aquele diagnóstico que você vai morrer. Aí sim, a pessoa corre atrás. Mas como começa uma enfermidade, como começa uma doença, ninguém se preocupa para fazer uma prevenção. Ninguém se preocupa. Principalmente os homens. Nós que somos homens, nós não estamos nem aí preocupados com as doenças ou até com a prevenção. É uma realidade que a gente enfrenta. Quem vai mais para o médico? Homem ou mulher? Obviamente. É a mulher que vai mais para o médico, é a mulher que vai mais fazer exames. O homem só vai para o médico quando estiver precisando. Está nas últimas, e aí carrega ele para o médico, mesmo assim, chiando. Mesmo assim não aguenta uma injeção.
Hoje, nós havíamos marcado para fazer exames de sangue, que é exames de rotina. Eu e a pastora fomos para fazer exames aí. Estava lotado, cheio de gente. Aquele ambiente de laboratório. E eu pensando comigo, alguém que tem que tirar meu sangue, meu Deus do céu. Já comecei a sofrer antecipadamente. Pensando que, puxa vida, uma moça vai vir aqui me colocar aquela agulha dentro de mim para tirar meu sangue. Já comecei a sofrer antecipadamente. E aí esperei a chamar a gente. Como o ambiente não tinha muito espaço, não tinha muitos lugares, começaram a usar um espaço das crianças para atendimento. E aí eu e a pastora fomos atendidos nesse espaço das crianças. Quando eu cheguei naquele espaço, a enfermeira aí falei com a enfermeira, por amor de Deus, pega leve comigo. Por favor. Ela é enfermeira. Ela tirou meu suário e falou que, aqui é berçário das crianças, aqui você pode chorar, tá? Cara, você está me tirando, caramba. Aqui você pode chorar, tá bom? Aqui é berçário das crianças. Aí ela tirou sangue e tal, depois me perguntou, desmaiou? Eu falei que não desmaiei, não, estou aqui vivo. Está passando mal? Falei que não, estou vivo, estou aqui. Mas foi aquele trabalho que eu dei. Né? Para a pastora entrou lá, estendeu o braço, tirou sangue, foi embora. Eu não. Eu dei trabalho naquele lugar. Então, os homens, para procurar o médico, é um trabalho que nós damos, mas as mulheres passam mais para a prevenção, para o cuidado de saúde, que isso é muito importante. Principalmente, não somente as doenças comuns que a gente enfrenta, que nos leva a procurar para um médico, mas se tratando da saúde emocional, raramente procura alguém, a gente quer fazer uma prevenção sobre isso. Muitos dos homens achando que essa questão de emoção é besteira, frescura, porque o homem é a natureza dele. O homem é raciocínio lógico e o homem é a razão. Mas a mulher procura mais a saúde emocional porque a mulher é emoção, é sentimentos e ela sofre muito, se abate fácil também. E muitos de nós não damos tanta importância nesse problema de saúde emocional. Mal sabemos que quase 95% das nossas doenças físicas são psicossomáticas. Doenças psicossomáticas são doenças que começam a adoecer a nossa alma, que depois, em seguida, afeta o nosso físico. Começa pelo estado emocional, que fica doente com tristeza, com ansiedade, com outro sentimento. Logo em seguida, o nosso físico é afetado. Então, 95% das nossas doenças que nós sofremos no nosso dia a dia, no nosso físico, são muito mais psicossomáticas do que naturais. É lógico, obviamente, que existe a doença que são transmitidas através de virose ou até vírus e outros tipos de coisas, né? Mas uma verdade que a gente precisa se conscientizar. Isso que a gente vai falar sobre aqui. Aliás, aqui nessa noite. Que você e eu nos carregamos, na nossa idade adulta, nós carregamos uma criança ferida que nunca foi curada. Não estou querendo dizer que todo mundo aqui está grávida, não. Eu e você, cada um de nós carrega, nessa idade adulta que nós vivemos, uma síndrome de uma criança ferida no passado, que ainda está aqui. Essa criança nunca foi curada. Ou as suas feridas do seu passado, que te aprisiona, impede o seu crescimento, impede para que você avance. As feridas que te aprisiona, as feridas do passado que te impede
para conquistas, te impede para viver os milagres de Deus na sua plenitude. Nós somos vítimas de crianças feridas, ou já fomos crianças feridas que ainda habitam em nós, que no passado essa criança foi ferida, e ainda está presa dentro de nós, e nós não queremos nos libertar dessa criança. O pior de tudo é que a gente não reconhece. Sabe o que a gente fala? Não tem nada a ver. Mas a gente sofre com essa criança ferida dentro de nós, no nosso passado, e quando você é confrontado com alguma situação parecida que você viveu na infância ou no seu passado, o seu corpo reage como se fosse a mesma dor de antes, mesmo que as circunstâncias sejam diferentes. A gente vai falar sobre isso aqui daqui a pouco. É isso que a psicologia chama de gatilho. Uma criança que foi abusada na infância pelos seus pais, quando dava aula no centro de treinamento, uma das aulas que eu dei lá em Mogi das Cruzes, me lembro até hoje, depois que dei aula, falando sobre essas questões aí. De repente, um dos alunos veio me procurar: pastor, ele foi abusado na minha infância pelos meus pais. E toda vez que ele encontra algum homem, qualquer homem na frente dele, e há aquele gatilho, parece que alguma coisa começou a buzinar na sua mente, na sua subconsciência. Começou a buzinar. Que esse homem aqui talvez vai ser usado também para me abusar. Gatilho. Qualquer conversa que ele tivesse com qualquer pessoa, seja masculina, gatilho toca. Ele vai me abusar. Ele vai me abusar. Ele vai me abusar. E a pessoa vivia escrava, e muitos de nós vivemos assim, com essa escravidão. Porque nosso passado ainda está latente dentro de nós. Nós não queremos reconhecer isso, porque é humilhante isso. É humilhante ficar lembrando da mazela do passado. É humilhante você chorar. É muito humilhante, além de ser dolorido, você reconhecer que, puxa vida, o quanto você foi abusado, o quanto causou essa dor dentro de você. A dor está dentro de você, mas passa pano, não precisa falar disso agora. Estou vivendo até agora o meu jeito, dá para sobreviver. O passador está aí. Está aí. Até quando? Você que sabe. Em Número capítulo 13, versículo 32 a 33, Número capítulo 13, versículo 32 a 33, quando o Senhor havia falado para Moisés e para as espias pudessem espionar a terra prometida, Moisés levantou sim homens, espiões, que pudessem invadir a terra prometida para descobrir se ela era boa ou má. No versículo 32, em Número capítulo 13, há uma resposta. Assim espalharam notícias falsas entre os israelitas a respeito da terra que havia espionado. Eles disseram: aquela terra não produz o suficiente nem para alimentar os seus moradores. E os homens que vimos lá são muito altos. E também vimos ali gigantes, os descendentes de Enaque. Perto deles nós nos sentíamos tão pequenos como quê? Gafanhotos. Eles eram gafanhotos? Não. Gatilho do passado tocou. Quando estava diante do desafio. E assim que aqui continua até hoje em dia. Quando você se encontra diante de algum desafio, que você tem que enfrentar esse desafio, o seu passado grita. Dependendo do como foi o seu passado. Foi sofrido ou não. Foi abusado ou não. As dificuldades que você enfrentou no passado, de repente aquele gatilho buzina dentro da sua subconsciência dizendo: você não vai conseguir. Você nasceu numa família sofrida. Coitado.
Você sofreu muito no passado. Mas não adianta enfrentar, fazer um concurso. Não vai passar, não. Não adianta tentar fazer faculdade. Não vai passar. Porque você sempre foi pobre. E eu continuo sendo pobre. Gatilho aqui dentro da sua subconsciência está buzinando. Ah, vamos abrir empresa. Não vou conseguir abrir empresa, não. Porque sempre fui pobre. Eu não vou conseguir isso. Muitos de nós estamos ainda presos no gatilho da nossa infância, da nossa criança, até mesmo aqui dentro da igreja. Ah, eu não vou conseguir cantar no louvor, tocar no louvor. Nossa, sempre foi assim. Não vou conseguir trabalhar dentro da igreja, trabalhar com as crianças, trabalhar com adolescentes, com jovens, com casais. Não vou conseguir fazer nada dentro da igreja. Porque nasci numa família pobre, analfabético, miserável. Não vou conseguir nada. Sempre aquele gatilho que está aqui dentro da sua subconsciência. A mesma coisa também aconteceu quando Deus chamou Gideão. Gideão, no seu chamado, por causa dos gatilhos que ele teve na sua subconsciência, ele duvidou do chamado de Deus. Juízes, capítulo 6, versículo 15 a 16. Juízes capítulo 6, versículo 15 a 16. Deus chamou para Gideão, dizendo para ele: Gideão respondeu: Senhor, como posso libertar Israel? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés. E eu sou apenas menos importante da minha família. Gatilho do passado. Deus te chama. Eu quero te usar. A gente fica com dúvida. Poxa vida, eu que nasci numa família pobre, miserável, uma família pequenininha. É Deus que está te chamando, não é o seu gatilho. Não é o homem. Mas a pessoa não consegue reagir por causa da prisão em que ela se encontra. E muitas vezes a gente negligencia muito essa prisão. Não tem nada a ver, não vou conseguir fazer isso, aquilo. É sempre ver a minha vida, então deixa para os outros. E a sua vida fica presa, amarrada. Você não vai conseguir conquistar nada na vida. Você vai começar a ficar com inveja das conquistas dos outros. E a mesma coisa de sempre. Por causa das suas prisões que você aceita dentro de você. Alguns sinais que a gente quer falar aqui, de que os gatilhos da infância ainda influencia a sua vida adulta. Somos aqui adultos, grandes. Mas a gente às vezes fica se questionando por que eu sou muito dificuldade. Olha, tenho muitos problemas de relacionamento. Não consigo me entender. Também as pessoas não me entendem. Por que não consigo manter relacionamentos? Por que eu tenho muita dificuldade de conviver com a minha família, até com outras pessoas? É lógico que a gente se questiona com tanta coisa que tentamos procurar a definição da nossa vida. E a gente fica pensando que é demônio que tem feito isso. Nada. O demônio fala que, me tirar dessa. Mas são problemas que nos carregamos dentro de nós. E nós não queremos reconhecer e aceitar isso, porque isso nos torna muito mais humilhante. É humilhante você pensar no passado, que você foi abusado. É humilhante você pensar que você sofreu muito. É humilhante você reconhecer que a sua família é muito pobre. Ela foi muito pobre. É humilhante você pensar que você no passado se vê na miserabilidade. Não quer aceitar isso. Não aceita isso, de jeito nenhum. E quer continuar encarando a vida como se fosse nada. E a gente sofre muito. Alguns sinais de que os gatilhos da vida da infância ainda influenciam a nossa vida adulta. Primeiro, a rejeição e abandono na sua infância, no seu passado, a ausência paterna na sua vida, na infância, tornou você como um adulto cheio de medo exagerado. Medo de perder alguém na sua vida.
transformou você na idade adulta, com a ausência da presença do seu pai na infância, você se tornou ou te tornou um adulto que é hoje ciumento demais, ciúme com muita intensidade, apego excessivamente, ou aquelas pessoas que são muito possessivas, tanto quanto em amizade, como também em relacionamentos. Tem aquela mulher, tem aquele namorado que vai começar a namorar, e ele não quer que ninguém se aproxime perto do seu namorado. Proibido que alguém se aproxime perto do meu marido. Proibido que alguém se aproxime perto da minha esposa. Porque tem aquela sensação de que, da mesma maneira que fui abandonado, fui rejeitado na minha vida, a qualquer momento vou perder a minha esposa, a qualquer momento eu vou perder a minha esposa, a qualquer momento alguém pode vir assaltar a minha namorada e levar ela e ficar sem. Eu não quero sofrer pela segunda vez. Então o gatilho, aquele gatilho gritante dentro da gente, a gente não tem nem noção com o que é isso, muitas vezes, e me torna uma pessoa possessiva. Cá entre nós, como homem, como marido, como marido, como esposo, não há um homem que aceita um relacionamento muito possessivo. Homem que não aguenta. Talvez seja essa a razão de muitos divórcios. O homem não aguenta relacionamento tóxico. O homem aguenta sim e vive num relacionamento saudável. O homem que confia a sua esposa em Deus. O homem que confia, a mulher que confia o seu marido em Deus. Descansa. Confiou o seu marido em Deus, descansa. Confiou o seu namorado em Deus, descansa. Confiou o seu namorado em Deus, descansa. Esse acesso de possessividade causa vômito, sufoca demais. Onde você estava, com quem você estava, comeu o quê? Deixa eu ver o celular. Você não confia em Deus? Se você não confia em Deus, você não vai viver vida. Por mais que seja evangélico. Essa possessividade é sufocante. Ninguém aguenta. Nenhum relacionamento aguenta isso, esse sufoco. A mulher precisa aprender a viver em paz. Eu confiei o meu homem em Deus, amém, acabou. Eu confiei a minha esposa em Deus, amém, acabou. Eu confiei o meu namorado em Deus, acabou. Mas ficar em cima o tempo todo, por quê? Você está querendo se vingar da ausência do seu pai no passado e querendo ser possessivo em quem está ao seu lado? Não vai colar muito não, infelizmente. Não vai colar muito. Não vai colar muito. A ausência do pai na sua vida causou um ciúme intenso, apego excessivo. Hoje você se tornou uma pessoa possessiva e ciumenta ao extremo. Dificuldade de ficar sozinho, não consegue. Cobra muito a atenção de outras pessoas, aquilo que os seus pais não te deram. Nós temos aqui amigos, você tem também amigos, amém? Amém? Amigos e amigos só tem aquilo que oferece, que a gente tem que concordar e aceitar. Porém, nós temos amigos que são extremamente possessivos nas amizades, tipo, um relacionamento tóxico. De onde vem essa possessividade? A ausência do pai. Eu olho para o meu amigo e me torno possessivo dele. Não largo mão dele. Eu não posso largar a mão do meu amigo. Ele é o meu único amigo. Ninguém pode me roubar dele. Ninguém vai me roubar do meu amigo. Não quero perder ele por nada. A pessoa está convivendo dessa forma, por quê? Aquilo que lhe foi causado na ausência do seu pai. Isso que ele está querendo se vingar. Simplesmente é isso. O meu maior desafio, nesses últimos anos, de tanto que tenho pesquisado sobre esse assunto,
é você encontrar pessoas que reconheçam que estou sofrendo de fato. Dificilmente você reconhece. Você encontra gente para reconhecer, ou eu preciso de ajuda. Difícil. Talvez, para não generalizar, algumas mulheres, algumas irmãs, por exceção, que você dizer que ora por mim, estou precisando de ajuda. Me ajuda, estou precisando daqui de oração. No geral, a gente, vamos levando, tá legal, tá tudo bem, vamos embora, vamos empurrando a vida, é assim mesmo. Amanhã está internado com depressão, quer se matar, amanhã está correndo, querer suicidar para cá e para lá, amanhã está virando louco, porque a gente não soube se cuidar. Uma pessoa que sofreu a rejeição no passado, cobra muito atenção nas outras pessoas, aquilo que o seu pai não lhe deram. Cobra atenção, muito atenção do marido em casa, cobra muito atenção da sua esposa, cobra muito atenção das pessoas ao seu lado, aquilo que não lhe deram atrás, pelas pessoas. Por outro lado, vai desconfiando de todo mundo. Eu não quero ter amizade com fulano e tal. Eu não quero me relacionar com ninguém. Melhor ficar sozinho. Por quê? Se eu me relacionar com a Simone, vai me trair. Vai me abandonar. Então fica meio, literalmente, num relacionamento, quando você vê uma vida complexada. Ou ela se torna possessiva, e ela é possessiva, ou ela se exclui, com medo de perder. Não quer ter ninguém. Quer viver sozinho. Isso é doença? É. É doença na alma. Segundo lugar. Segundo gatilho. Muitas críticas e cobrança que você sofreu na infância, que tornou você hoje, num adulto, perfeccionista e autocobrança. De tão perfeccionista, e cobrança que você se tornou na idade adulta, por causa das críticas e cobrança que você sofria na casa da sua família, do seu pai, seus pais. A família era muito exigente para você, muita cobrança na sua vida. Hoje, um adulto que se cobra muito, sentimento de nada que é bom, de fato, tudo está errado, sentimento de que o bom não basta, medo de ser julgado ou ser criticado pelos outros. Então tem que ser perfeccionista, tem que tentar resolver tudo o mais possível. Mas quem está te mandando isso aqui é que você está entrando num momento em que aquele gatilho está gritando dentro de você. Isso já aconteceu uns 20, 30 anos atrás. Mas parece que aquele pai, aquela mãe está gritando aqui. Faça isso, faça aquilo. Cuidado, tem que resolver tudo. Aí você é obrigado a viver conforme os seus gatilhos. Terceiro gatilho. Falta de disciplina ou cobrança na infância transformou você em um adulto com dificuldade de expressar sentimentos. Temos alguns adultos, que muitos de nós temos problema, melhor dizer, de expressar os sentimentos. Aqui mesmo, na nossa igreja, aqui, o quanto a gente se cumprimenta, muitas vezes perguntando, está tudo bem contigo? Está tudo bem, a maioria de nós estamos bem. A maioria de nós estamos bem. Abraço, está bem, estou ótimo, estou legal. Termina o culto, vai lá em casa, para saber se está bem mesmo. Deixa ela ficar sozinha, para saber se realmente está bem. Deixa ela sozinha em casa. Aí que ela vai saber se realmente aquilo que ela falou no meio do público, que ela estava bem, se é uma realidade ou não. Porque aqui não consegue expressar seus sentimentos. E não querem. Já pensou se o pessoal olhar para mim e eu chorando? Olha, a pastor está chorando lá. Que humilhante chorar. Já pensou todo mundo olhando para mim, dizendo, puxa vida, coitado do pastor. Coitado daquela moça, está chorando.
Então, para me manter em pé, manter a minha imagem boa, linda, está ótimo. Estou bem. Estou bem, estou bem. A pessoa, como adulto, criou bloqueio emocional, não consegue chorar, nem se abrir para outras pessoas. Por que nós temos dificuldade, muitas vezes, de abrir coração para... irmão, vamos orar. Deixa abrir o coração. Irmão Hérito, vamos orar? Vamos. Você só fala as coisas no superficial. Na hora pela minha vida. O que está acontecendo? Na hora pela minha vida. Na hora pela minha família. Na hora pela minha vida. Por que a gente tem essa dificuldade de abrir coração? Por causa das críticas. Falta de disciplina lá no passado. Os gatilhos ainda estão vivos dentro de nós. Que nós precisamos nos libertar desses gatilhos. Enquanto controlar, enquanto prender, aprisionar a gente, você nunca vai chegar, nunca vai vencer na vida. Infelizmente, não é maldição, não. É uma realidade. Você não vai conseguir chegar a lugar nenhum na sua vida. Você não vai conseguir romper na sua vida. Mas em nome de Jesus Cristo, você tem que romper. Porque quem está contigo é Deus. Quem te chamou é o Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Quarto gatilho. Comparações constantes feitas na infância. Os seus pais olhavam para você e diziam: poxa, você é muito feio, olha aquela criança. Olha a criança falando que é melhor do que tu. Os seus pais olhavam para você e comparavam você. Infelizmente, os pais não tinham essa noção que isso ia trazer prejuízo no futuro. Os pais diziam o seguinte: não, puxa vida, a criança do vizinho é mais inteligente, criança, nosso sobrinho é mais inteligente, é mais bonita do que tu. Mal sabia o quanto isso traria prejuízo na idade adulta que você se tornou. Isso transformou você num adulto cheio de inveja, insegurança, diante do sucesso alheio. Quando você é adulto, você souber, não, irmã José Carlos arrumou um emprego. Isso traumatiza você. Puxa vida, ele arrumou um emprego, o seu coração começa a acelerar. Pela alegria de outro, você não se conforma. Você acaba causando aqui, despertando a inveja que o gatilho traz. Dificuldade de reconhecer as próprias conquistas. Autodesvalorização, sou menos do que outros. Eu não presto para nada. As outras pessoas são melhor do que eu não sou bonito o suficiente, eu não estudei o suficiente, mas os outros são melhores. Outro gatilho. Quinto gatilho, criança que negligenciava emoções, tornou você como adulto cheio de medo de confiar nos outros, mais uma vez. E evita relacionamento íntimo, ou se fecha facilmente. Sente que não merece amor ou cuidado. Crianças fechadas, adultos fechados, eram crianças que, na sua infância, negligenciavam muito as emoções. Sexto gatilho, violência ou traumas na infância, tornou você no adulto com reações intensas a gritos, discussões ou críticas, ansiedade, hipervigilância, sempre esperando o pior, explosões emocionais inesperadas. Que gatilho é esse, pastor? Gatilho de que quando você era criança, você tinha traumas, sofria muito violência. Em casa que havia muita gritaria, muita briga em casa. Isso interferiu na sua vida. Você não consegue conversar, você consegue gritar na sua casa. Você não tem conversa com as pessoas, você grita. Você grita, não conversa. Vamos conversar? Não! Vamos conversar? Não, não quero. Quem fez isso? Não consegue falar com calma. Vamos sentar para dialogar, para bater um papo. Como é que foi a sua infância? Não é para se culpar. Não se culpe, não. Não se culpe por causa da infância que você teve. Nem culpe os seus pais.
Não sabia. Muitos de nós, como os pais não sabiam o que a gente está falando aqui. Não culpe os seus pais. Ame os seus pais. Mesmo com suas falhas. Mesmo com suas limitações. Não julgue os seus pais. Ame eles. E também você se ama. Porque Deus continua trabalhando na sua vida. Deus não desistiu de você. Não importa os gatilhos no qual você está preso. Deus está na sua vida, trabalhando na sua vida. Aquele que começou boa obra na sua vida, ainda não terminou. Ele vai completar essa obra até o último dia da sua vida. Não desista de você. Não desista dos outros. Continua focado. Vamos caminhar em Cristo Jesus. 7º gatilho. Superproteção na infância. Transformou você com medo de arriscar ou tomar decisões sozinhos. Criança que você era protegido. Extremamente protegido. Não toca no meu filho, cuidado, não sei o quê, não pode isso, não pode. Super cercado de proteções. Mal sabia os pais que lá na frente a pessoa vai criar, desenvolver o medo. Medo de quê? De arriscar. Eu creio que nesse futuro, eu creio na promessa de Deus na minha vida. Eu vou com tudo. Eu vou construir. Eu vou caminhar, vou viajar. Eu vou conseguir levantar o meu negócio. Não. Isso era comigo. Sempre os pais gritaram no meu ouvido, me protegia muito. E eu desenvolvi o medo de arriscar sozinho. Dependeram muito mais da opinião dos outros, enquanto os outros ou as outras não afirmaram a sua opinião, você não vai fazer. E nem vai acreditar. Insegurança diante dos desafios. 8º gatilho, a ausência de reconhecimento na sua infância. Quando você não era reconhecida, não era aplaudida na sua infância, essa ausência de ser reconhecida transformou você num adulto com necessidade constante de aprovação. Busca exageradamente por atenção, validação, sensação de vazio, mesmo após a conquista. 9º gatilho, ambiente instável, inseguro na sua infância. O ambiente que você viveu, morou na sua infância com seus pais, com seus irmãos, com seus familiares, um ambiente inseguro transformou você num adulto com dificuldade de confiar na estabilidade das pessoas. Ansioso ou ansiosa demais quando não tem controle da situação. Medo de mudanças ou de ser pego de surpresas. São gatilhos da vida. E esses sinais geralmente aparecem quando a pessoa é confrontada com situações parecidas às que vivem na infância, ou a que viveu na infância. O corpo e a mente reagem como se fosse a mesma dor de antes, mesmo que as circunstâncias atuais sejam diferentes. Desafio isso, um grande desafio. Vamos colocar em pé. Qual é o desafio? Qual é o desafio? É reconhecer. Reconhecer que eu tenho um gatilho na minha vida que preciso me libertar. Isso é um desafio. Reconhecer humildemente que Deus está falando comigo. A culpa não é do diabo, a culpa não é do vizinho, a culpa não. Eu tenho um gatilho. Uma infância ferida que mora em mim, que ainda nunca foi curado. Por isso que eu sou prejudicado. Por isso que eu não consigo avançar. Não consigo crescer. A ausência do pai na minha história fez com que me tornasse possessivo. E vivo cobrando dos outros aquilo que não recebi dos pais. O que você não receber dos pais? Os amigos nunca vão poder te dar o que o seu pai te deu.
As amigas nunca vão poder te dar aquilo que a sua mãe nunca te deu. Pai é pai. Na ausência do seu pai, tem que buscar o refúgio em Deus. Olhar para o nosso Deus dizendo: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. E posso fazer com aquele irmão aqui, com aquele irmão da mãe, tem essa tentação. Quantas vezes que eu chamei aqui algumas mulheres, alguma senhora aqui, minha mãe, por causa do gatilho, da déficit da minha mãe, que morreu cedo. Chamava algumas irmãs aqui: oh, minha mãe, você tem cara da minha mãe. Então, hoje mesmo, eu estava numa loja, entraram no corredor dessa loja aqui, aí tinha uma senhora parada, conversando com o marido, com o filho dela. E aí, queria passar no corredor, acabei encostando nela. Nossa, fiquei desesperado. Pedi perdão, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Falei que não, filho, fica tranquilo, nada aconteceu, nada grave. E aí eu olhei assim para a cara dela e falei que, meu Deus, parece que minha mãe. Gatilho. A mãe que deixou saudade. Nós temos vários gatilhos nas nossas vidas, que não deixa a gente avançar, a gente crescer. Infelizmente. Está aí a mesa para vocês. Come quem quer. Pega a comida que você acha melhor para a sua vida. Eu sei onde que vou, com quem eu ando. Eu sei. Se você continuar presa nesses gatilhos, a vida é sua. Não vou te culpar. Caminha do seu jeito. Caminha com quem você quer caminhar. Faça do seu jeito. Dá um seu jeito. Você que sabe. É dolorido reconhecer. Faz chorar. É vergonhoso reconhecer um gatilho. Você evita a exposição. Não quer ser exposto. Termina aqui com a história de Jesus, quando ele cura um homem com a mão ressequida. Jesus, ele entra no templo. Um dos homens que estava no templo tinha a mão ressequida. Essa mão ressequida não era visto ou não era vista por todo mundo. Esse homem guardava a mão ressequida debaixo do pano, ou debaixo do manto, roupa que ele usava. Quando Jesus Cristo ele vai lá na frente, ele olha para todo mundo, ele chama um homem. O homem se achou estranho. Ele pergunta para esse homem: quer ser curado? Ele diz que sim, quer ser curado. Então, estenda a sua mão. Como que você estender? A minha mão está ressequida. O homem mesmo assim obedeceu. Estendeu a mão ressequida. Ali, ele foi curado. Você está com a mão ressequida? Você quer ser curado? Eu sou curado. Feche os seus olhos. Feche seus olhos. Você quer ser curado? Vem aqui na frente para receber sua cura. Se você quer ser curado, vem aqui na frente para ser curado. Não brinque com o gatilho da vida.